Como explicar a quinta estação? Que é a história de uma mãe que vai atrás da sua filha raptada, ou que ela chega em casa um dia e vê o seu filho espancado no tapete da sala. De qualquer forma que eu tentar explicar e resumir essa história não vai dar, não vai fazer jus à grandiosidade desse livro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e caso você queira comprar algum livro ou qualquer objeto na Amazon, na Submarino Americanas, compre pelos meus links aí da descrição, porque vocês me ajudam bastante com uma pequena comissão. Então, tirei um tempinho aqui pra poder atualizar vocês sobre... Atualizar não, né? Falar também sobre o que se trata a quinta estação, pra caso você não saiba e nunca tenha ouvido falar. Então, em A Quinta Estação, a gente vai ter 3 pontos de vista e cada capítulo vai ser uma personagem diferente. E nesse mundo aqui, a gente possui 5 estações em vez das 4 básicas que a gente já conhece. A quinta estação, e as básicas que eu tô falando é tipo primavera, verão, outono e inverno. A quinta estação aqui nesse livro, ela é a pior de todas, tipo, um mundo acaba e tem magma, tem inverno rigoroso, plantas e animais vão morrer, maremoto, inundações, furacões, é o caos, a quinta estação. E essa daqui que vai acontecer no livro, que está prestes a acontecer, ela promete ser a pior de todas. E o nome do continente aqui da história, ele se chama Quietude, ele é cheio de placas tectônicas e vive ocasionando tremores, tipo essas placas, sabe? Então, o tempo inteiro você sente a terra mexer embaixo dos seus pés e parece que vai ter um terremoto ali. No livro, eu acho que isso a forma certa de falar seria abalos sísmicos. E aqui na história, a gente tem pessoas que sabem controlar esses tremores e sabem quando eles estão chegando também, que são os orogênios, sabe? Eles têm esses poderes e eles conseguem sentir a terra, tipo, sentir lá nas profundezas da terra, e eles conseguem acalmar e distanciar também esses tremores, terremotos aí. Então, basicamente, esses orogênios, eles deveriam ser exaltados, né, e serem reverenciados por eles acalmarem ali a terra e controlarem os tremores, né? Só que não. Eles são... acontece o oposto com eles. Eles são tratados como se eles tivessem uma anomalia, como se eles fossem monstros, sabe? O que é horrível. E aqui a gente também tem o Fulcro, que é um centro de treinamento para orogênios. O lugar onde esses orogênios vão para se treinar e para serem treinados e vão para estudar também e aprender mais sobre o poder deles e como controlar. E aí vocês ficam pensando, né? Mas por que esses orogênios, eles são controlados? Tipo, eles precisam estudar e tudo. Por que eles simplesmente... Porque pensa, você tem um poder que você controla a Terra, um poder tão grande assim, você seria tipo sabe? Um todo-poderoso. Mas não, aqui na história eles têm amarras, né? Eles têm... Como é que fala? Correntes. Eles são presos por essas correntes e pelo fulcro. E tem pessoas que conseguem controlar os orogênios e controlar os poderes deles, caso eles saiam da linha, que são os guardiões. Então, os guardiões, além de controlar os orogênios, eles controlam o fulcro também. Então, os pobres orogênios são mantidos ali, eles são basicamente domados e tem que se submeter a coisas absurdas, sabe? E é ridículo isso, porque eles têm tanto poder e se submetem a umas coisas horríveis. Oi, vlog, voltando aqui então pra continuar comentando, na verdade eu tava lá no meu trabalho, e aí agora que cheguei em casa, vamos comentar aí sobre as personagens principais. A primeira é a Cielinte. Ela deve ter entre os 20 e 30 anos, ela mora dentro do Fulcro mesmo, que é o lugar lá dos orogênios, que eu já falei, e ela é uma 4 anéis, então ela tá no 4º nível ali de orogenia. Ela já provavelmente passou por missões e testes, e agora ela tem esses 4 anéis aí, nos dedos, eu acho. Não sei como que eles usam, né? Nos dedos, provavelmente. O que a gente acaba descobrindo dela inicialmente é que ela foi destinada pra uma missão aí com um cara que ele é 10 anéis. Então ele já chegou no nível máximo ali de orogênio. Ele tem 10 anéis, ele é muito poderoso e provavelmente ele pode fazer o que ele quiser. Será? Não sabemos ainda. E outra coisa também, que além dela acompanhar esse cara, né, nessa missão aí, que eles vão ter que usar, né, o poder dos dois juntos ali, ela vai ter também que fazer um filho nele. Pois é. Cada coisa que tem que se submeter. Então, sim, vão ter essas cenas aí de sexo dos dois, só que não vão ser, como fala?
não vão ser simplesmente jogadas e detalhadas, não. Elas só vão aparecer ali porque precisa pra construção da história. O que eu achei bem legal isso. Aí logo em seguida a gente vai acompanhar a Damaya, que é a criança. Eu não lembro exatamente quantos anos ela tem. Eu acho que não chega a falar, né? Não chega a falar a idade dela, mas ela deve ter, sei lá, uns 10 anos de idade. No início a gente já acompanha a Damaya presa no celeiro ali, tendo que fazer suas necessidades fisiológicas num canto, dormindo super mal e se alimentando também super mal. Os pais dela colocaram ela ali depois que ela foi... ela sofreu bullying ali do colega de sala e ela acabou empurrando ele porque ela ficou com raiva. Só que ela é uma orogênese, então a força que ela usou foi algo que ela não conseguiu controlar. Ela acabou machucando esse coleguinha dela, os pais, desesperados, simplesmente trancaram ela no celeiro e ligaram para esses guardiões aí do fulcro, com a esperança de que ela morresse, provavelmente, né? Pelo menos pelo que eu consegui entender, os pais ligaram querendo que, tipo, sumissem com a filha deles. É horrível pensar nisso, sabe? Tipo, os próprios pais ligando pra se livrar dos filhos. É horrível pensar que um pai ou uma mãe conseguiria fazer isso, sabe? Entregar o filho e ter tanto medo, assim. Dá pra entender um pouco, porque o filho tem um poder que o pai não conhece. A mãe até diz pra Damaya, tipo, que ela fingiu ser mortal, que ela é um monstro o tempo inteiro, que ela fingiu ser uma garotinha. Dá pra entender porque a mãe e o pai fizeram isso, porque aqui na história, qualquer pessoa que for pega abrigando um orogênio que não foi registrado, vai ser expulso da sua comum. Como é a comunidade que chama aqui. Então, eles não querem ser expulsos, eles também têm outro filho, que é o irmão da Damaya, e enfim, acaba que simplesmente preferem expulsar a filha do que eles mesmos serem expulsos. Mesmo assim, eu achei eles muito frios, sabe? Muito foda-se pra filha deles. E aí aparece esse guardião, que é o Scafa, eu acho. Ele é um guardião que pega a Damaya e explica pra ela que com treinamento certo e com estudo certo, ela vai se tornar uma orogênese poderosa e muito habilidosa, porque ela vai conseguir controlar os poderes dela e vai acabar servindo, né, trabalhando pra Quietude, que é esse continente. Pelo que eu entendi, a Damaya tem a narração em terceira pessoa, eu acho que a Sienite também é em terceira pessoa, ou em primeira. Mas o que eu achei mais diferentão foi a narração da Issun. A narração dela é em segunda pessoa e é bem raro você ver um livro em segunda pessoa. Teve um livro que eu li há alguns anos atrás, que foi o Birdfall, um trem assim, vou deixar a capa dele aqui. E começa o livro assim: você está sentado ali, você foi e pegou uma faca, você correu, o seu coração disparou. É uma narração assim muito estranha e você fica tipo, what? Eu não tô muito acostumada com isso, eu prefiro terceira pessoa e dependendo da história, primeira pessoa. Mas tudo bem. Então é assim que a gente acompanha a Issun. 42 anos, ela tem casada, tem 2 filhos. E aí eu anotei algumas características dela aqui, porque eu acho que as das outras eu não consegui pegar. Pelo menos eu não anotei aqui no meu resuminho, então. A Issun, ela é alta, latimediana, então eu penso que ela é uma mulher latina, né, latimediana. Tem quadris largos, semblante forte, cabelo cacheado e pele ocre marrom. Ou seja, ela é preta, né, resumindo. Eu creio que todas as personagens aqui são pretas, e não só as principais, como vários dos outros também. Tem muita representatividade aqui, o que é maravilhoso. E aí a gente vai conhecendo melhor a vida da Issun. Ela veio pra essa comunidade aí, a comunidade Tirimo, há 10 anos, e ela viveu uma vida normal, uma vida discreta, se casou, teve esses 2 filhos, que é a Nasun e o Ushi. Ela virou professora e passou a vida escondendo que ela é uma orogênese. Então ninguém da comum, ninguém sabia. Porém, o marido acaba descobrindo, né, a gente já fica sabendo aí nas primeiras páginas, né, o filho dela morre pelas mãos do marido. Ele espanca o filho até a morte e deixa ali o corpinho dele na sala. E é uma criança, menino, acho que ele tem 5 anos, não sei. E o marido descobre isso, obviamente deduz que se o filho dele consequentemente a esposa dele é. Então, ele apenas espanca o filho dele até a morte, deixa a criancinha ali, pega a filha mais velha, que é a Nasun, e parte, se eu não me engano, de carroça. E aí a Issun chega ali um dia e está ali o filho dela na sala, e é estranha essa narração, e é pesado também essa cena, assim, ela vendo o filho dela e tentando ali processar todo aquele acontecimento e aquela depressão e aquela dor, sabe? É muito triste. E é isso que a gente sabe aí sobre as 3 personagens principais. Vamos conhecendo melhor o fulcro, conhecendo melhor a orogenia, como que funciona. Ao mesmo tempo também a gente vai conhecer um garotinho que é um tal de comedor de pedra, que é uma outra categoria aí de pessoas com poderes.
Na verdade, ele não é uma pessoa, ele não é um ser humano. Ele é um comedor de pedra mesmo. Ele simplesmente nasce de uma pedra estranha ali. Ele se passa como um garotinho, mais pela explicação ali da história. Ele consegue ter várias formas, mas ele usa essa forma de garotinho pra poder agradar e, enfim, como fala, ser mais fácil de se aproximar das pessoas. E é isso, estou aguardando os próximos capítulos pra ver o que eu vou achar, né, dessa releitura aí. Eu tô relembrando de muita coisa. Tem algo que eu não mencionei, que esse livro, a autora, ela ganhou o Hugo Awards, né, que é uma premiação aí, o tipo Oscar da ficção científica. Ela ganhou pros 3 livros da trilogia, ela ganhou pro primeiro, segundo e pelo terceiro. Isto é o que você deve lembrar. O fim de uma história é apenas o começo de outra. Afinal, isso já aconteceu antes. Pessoas morrem, velhas ordens passam, novas sociedades nascem. Quando dizemos o mundo acabou, geralmente é mentira, porque o planeta está bem. Mas é assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba, pela última vez. Todo final, isso que eu acabei de ler pra vocês, tem no final do primeiro, do prólogo. E todo final de capítulo tem uns pedacinhos assim, sabe? Onde meio que dá uma explicada e tem a parte aqui das pedras, tipo comentários do imperador aqui, por exemplo. Aí tem o saber das pedras, que aqui seria, eu acho que tipo uma bíblia pra eles, não sei. Enfim, até o momento está sendo fantástica essa leitura. Mal vejo a hora de finalizar pra poder continuar, sabe? Porque eu lembro de muita coisa do que acontece, mas as reviravoltas em si não. Eu lembro da reviravolta final. Não da reviravolta, a revelação final eu lembro muito bem, porque eu fui trouxa e caí nela. Mas do resto, assim, tá tudo muito, assim, muito perdido na minha cabeça. Então vamos lá. Vou ler mais um pouco depois, né? Não sei se, provavelmente não vai ser hoje. Eu venho contar pra vocês o que eu tô achando. Como explicar a quinta estação? Que é a história de uma mãe que vai atrás da sua filha raptada, ou que ela chega em casa um dia e vê o seu filho espancado no tapete da sala, que a propósito foi espancado pelo marido. É a história de 3 mulheres em diferentes fases da vida. De qualquer forma que eu tentar explicar e resumir essa história não vai dar, não vai fazer jus à grandiosidade desse livro. Então é mais fácil falar que são histórias simples que se interligaram em um mundo rico e completamente detalhado e vasto, com uma escrita sensacional. Então, gente, eu deveria ser sincera com vocês e dizer que eu não fui conquistada por Quinta Estação logo de início. Eu demorei muito pra ficar totalmente investida ali na história, pra também entender o universo, porque é um pouco confuso, é complicado. São 3 narrações diferentes, de 3 mulheres em fases da vida diferentes. Foi uma narrativa densa, sabe? Mas única. Eu nunca tinha lido nada parecido. Queria falar agora os gatilhos pra vocês ficarem alertas aí. Primeiro, escravidão infantil, abuso de crianças, violência, assassinatos, sangue, morte, canibalismo, discriminação e racismo. Agora, com o livro terminado, posso finalmente dar a minha opinião pra vocês, né? Sobre tudo, assim, o que eu achei, sem nenhum spoiler, obviamente, porque é uma experiência que vocês devem ter sem saber de nada. Só o que eu falei, assim, na primeira parte do vídeo, tá de boa pra saber. A construção de mundo aqui, gente, é sensacional. Quietude, né? Esse mundo pode ser uma terra dura e difícil de viver, mas também é muito complexo, é muito rico, com suas culturas, costumes, com a sua história, com a sua estrutura. Um ponto importante foi como a linguagem da quietude, que a gente tem em inícios e finais de capítulos, ela não só se entrelaçou com a narração da história, mas também ela acabou destacando, explicando as atitudes dos personagens, e a estrutura social, como funciona esse universo. Como é normal, na alta fantasia, a gente tem aquele mistério que fica ali no livro, né, impulsionando a gente a querer mais e saber, entender o que tá rolando, né. O livro, ele é inicialmente bem confuso, então esse mistério ronda ali tudo, que é muito bom. Teve muito mais representatividade LGBT do que eu esperava. A gente tem um personagem trans, um personagem gay, um personagem bi. Se tem mais, eu não percebi ao longo da história. Talvez possa ter tido e eu não reparei. E eu gostei que eles foram aceitos, assim, eles foram inseridos na trama tranquilamente, como com naturalidade, sabe? E o que não acontece, né, em muitos livros que a gente vai lendo e aí parece que o autor tá forçando ali o personagem só pra falar que teve uma representatividade e tal, sabe? É horrível isso. Então a N.K. Jemisin, não sei se pronuncia assim o nome dela mais uma vez, conseguiu, sabe?
incorporar isso muito bem. O desenvolvimento dos plot twists, né, barra reviravoltas, foram sensacionais. Ela foi ao longo do livro, assim, deixando as pistas pra gente e percebendo, né, que tinha uma coisa estranha, que tinha uma coisa errada ali. E lá, né, no final, quando tem as reviravoltas, né, coisas acontecem, assim, meio chocantes e personagens morrem. E a grande revelação, né, do livro, que é o segredinho dela na forma de narrar, essa grande revelação final foi incrível, né? Eu já sabia, porque eu tô relendo o livro, né? Eu estava relendo. Mas dessa vez eu consegui perceber as pistas que ela deu. Foram bem sutis, e se você não presta atenção no que você tá lendo, talvez você não perceba. Que foi o que aconteceu comigo na primeira vez. Por isso que eu decidi reler. Porque a minha primeira experiência, ela foi bem arrastada, inicialmente, assim, até a metade do livro. Eu pensei em abandonar várias vezes, mas graças à boa escrita da autora, eu não abandonei, eu tava num clube do livro também e tal. É bom também falar que a forma como que a autora, ela espelha nossa sociedade atual é, assim, sensacional. A autora utilizou a Quinta Estação para fazer fortes críticas à nossa sociedade a respeito de segregação racial, poder, opressão, racismo, né, preconceito, relacionamento abusivo, política, sexualidade e muito mais. E conforme você vai percebendo essas críticas dela, você vai levando tipo um tapa no rosto, sabe? Porque ela é muito... Ela apresenta tudo isso de uma forma muito sutil, mas quando você percebe é tipo chocante. As mensagens também que o livro passa de superação, de fé, de força, né? A gente tem 3 personagens mulheres que são muito fortes, são empoderadas, e a gente vai percebendo ali aos poucos as fraquezas delas, e ao mesmo tempo que se fosse a gente no lugar delas, talvez a gente não teria conseguido passar por tudo aquilo. Então eu recomendo esse livro para leitores que amam fantasia ou sci-fi, ficção científica, né? Que queiram uma construção de mundo mais complexa, que já está acostumado a ler esse tipo de livro. Acho que a autora, ela mostrou que a imaginação não tem limites para o que ela criou aqui, né? Ela usou uma criatividade, assim, que eu fiquei abismada, sabe? Com a grandiosidade e genialidade da autora. Em resumo, A Quinta Estação conquistou o meu coração, até rimou. Uma leitura brilhante, com personagens que me cativaram e que me conquistaram, com um enredo muito bem escrito, que me deixou morrendo de curiosidade para os próximos. E é o que eu vou fazer, ler os próximos. 5 estrelas / favorito. Quero agradecer você por ter assistido mais um vlog do canal. Não se esqueçam do like, se inscreve e beijo. Até a próxima. Thank you.